a professora Élica Fernandes e assistente social Raquel Wolfenberg, SACOM. O tema é Fortalecendo as Famílias e as Pessoas com Ela por meio de trabalho do Serviço Social da Associação Procura da Ela. A Élica, professora Élica Fernandes, é graduada na FAPSS, Faculdade Paulista de Serviço Social, pós-graduada em Administração do Terceiro Setor na Fundação Getúlio Vargas, especialista em Terapia de Família pela Unifesp, mestre em Neurociências pela Unifesp, participa em nome da Associação Procura da Ela, do Fórum de Associações de Esclerose Lateral Amiotrófica e atua como supervisora de campo em serviço social, contribuindo para a formação de novos alunos com conhecimento em ELA. E a Raquel SACOM, graduação em Serviço Social, especialização em Administração de Recursos Humanos, graduação em Planejamento e Organização de Eventos, assistente social da Associação Procura da Ela. Sim. Meninas, bem-vindas. Obrigada. Deixa eu só arrumar aqui. Está todo mundo ouvindo bem? Então, está ótimo. Eu vou só colocar aqui. Então, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, de poder conversar com todos vocês. E depois, se alguém tiver dúvida, eu vou pedir para também mandar o e-mail, como vocês colocaram, né? Como a gente pediu aí, vocês podem mandar o e-mail para a gente ou deixar o contato com a pergunta e nós vamos... Está dando um pouco de microfonia. Oi? Ou não? Então, vamos lá. Melhor ficar mais próximo, é isso? Ok. Pronto. Tá bom assim? Deixa eu só suspender um pouquinho. Pronto. Tá. Então, a minha parte, eu vou falar mais sobre a parte da organização, como a Associação Procura funciona, para que o serviço social possa dar o suporte que vocês recebem, que o paciente vai receber. E, na sequência, a Raquel vai explicar mais minuciosamente como é a atuação do serviço social nesse fortalecimento que nós estamos falando. Então, aqui, o que são as associações, inclusive a Procura da Ela? Elas são instituições sem fins lucrativos. Significa que elas não precisam de dinheiro ou que elas não podem ter lucro? Não. Significa que elas precisam de dinheiro, precisam ter o lucro para poder fazer a manutenção do trabalho. Então, como que elas fazem isso? Através de verbas, seja de governo, de empresas, de doadores, e todas as doações que vierem para que ela possa sobreviver. São regulamentadas por lei. Então, uma associação, ela não pode fazer as coisas do modo como ela quer. Ela tem que seguir uma legislação, ok? Existem vários formatos de trabalho, mas existe uma lei que dá a diretriz, o sentido para uma organização trabalhar. E ela tem que seguir essa lei, porque a lei ela é maior do que tudo no país, né? Ela vem pela Constituição. Precisa ter um estatuto. Então, abaixo da lei, tem o estatuto, que é a lei da organização, que ele também é escrito com base na lei maior, que é a do nosso país. Então, qualquer pessoa aqui pode abrir uma ONG ou uma organização sem fins lucrativos, mas ela precisa entender como funciona a lei das organizações, para que ela possa, então, ter um estatuto de acordo com essa legislação. Se ela não estiver de acordo, ela não consegue trabalhar, ela pode ser fechada e até multada. Isso é como qualquer cidadão, né? Se a gente está dirigindo sem carta, a gente vai ter um problema, se a polícia nos parar, porque nós estamos fora da lei, e daí por diante. Por que que as associações são fundadas? Acho importante a gente entender, para entender também um pouco do papel das associações e, inclusive, da procura.
né? Então, quando você tem a ausência de recursos de atendimento e de assistência aos pacientes e familiares, né? Então, você chega lá, recebeu o diagnóstico, você não sabe para onde ir, né? Onde está esse recurso que você precisa? E a gente acabou de falar que raros são os profissionais que têm a especialização ou a capacitação para o cuidado na ELA. Então, a ausência de recurso especializado na ELA. Isso está relacionado diretamente à ausência de políticas públicas relacionadas à causa. Então, no nosso caso, políticas públicas para a esclerose lateral amiotrófica existem, mas ainda são poucas, né? O que são as políticas públicas? São legislações que vão, de novo, regulamentar como o paciente vai ser tratado. Hoje nós temos o protocolo clínico e as diretrizes terapêuticas. Mas nós temos um problema. Ele é seguido à risca pelos profissionais. Quando a gente diz que tem um protocolo clínico para um médico que está tratando do outro lado do país de um paciente nosso, qual a primeira pergunta que ele faz para mim, que sou assistente social? A senhora é médica? Não, não sou médica. Eu consigo falar com base num documento que diz o que é a esclerose lateral amiotrófica, que foi criado pelo Ministério da Saúde, que é a autoridade máxima em saúde no nosso país. Então, o nosso argumento, né, inclusive de associação, tem que ser todo esse, de se trabalhar com a lei, com o que regulamenta tudo o que a gente precisa dizer, né? A associação também é fundada pela carência de informações sobre a doença. Então, lá atrás, e ainda hoje, nós não sabemos exatamente, né, mas como é que a gente sabia, como é que a doença agia em cada um? Não sabíamos. Hoje a gente já tem alguma ideia, né, de como a doença é para um e para outro. E ela não é igual para todo mundo, a gente sabe disso. Então, não dá para pegar uma pessoa e falar assim, agora eu tenho ela, então vai acontecer isso, 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 um manualzinho de instrução. Não, não existe isso para ninguém. Tá? Nenhuma associação vai ter isso para vocês. A gente vai buscar ter informações de como cuidar, mas do que vai acontecer, o passo a passo, e em que momento, nós não temos como saber. Já a equipe multidisciplinar, é importante ter o acompanhamento por eles. Por quê? O profissional, ele sim, se ele está acompanhando o paciente, ele vai saber dizer quando está próximo de fazer determinado procedimento. Ele tem essa condição, porque está acompanhando o paciente no dia a dia. E aí também a falta de suprimento das necessidades básicas das pessoas como tal, o direito de receber gratuitamente o atendimento, equipamentos e materiais que proporcionem uma melhor qualidade de vida. Então, o papel da associação também muito ligada a este suprimento. E de que maneira? Do modo como nós fazemos, que a Raquel vai contar um pouco, mas nós fazemos empréstimo, doação de material, né? Então, só que a gente não faz só essa parte. Nós vamos também lutar pela política pública, para que ela seja efetivada, porque ela existe, mas, muitas vezes, ela não é cumprida. Tanto que tem a questão da judicialização. Ops. Pronto, voltou. Não, era o próximo mesmo. Posso passar? Porque senão a gente faz juntos. Aí. Bom, então, a Procura da ELA e também outras organizações, né, ela tem como papel fundamental isso que a gente estava falando um pouco agora, né? Sensibilizar e educar profissionais de saúde, bem como a sociedade, sobre o direito à cidadania do paciente e também sobre o seu tratamento, né? Gerar o fortalecimento e ganho de poder para o paciente e a família e auxiliá-los a realizar as mudanças da sua realidade social por meio de uma rede social. Então, nós não podemos e não queremos assumir o papel da família, porque a família também, como disse a doutora Silvana, tem que trabalhar em conjunto com a associação, em conjunto com os profissionais. Nós tentamos fazer a nossa parte, mas a família também tem que fazer a dela, né? Porque
quando você vai buscar o seu direito, o juiz vai querer saber o quê? Quem precisa? É a família. Então, é a família que tem que pedir. Ah, mas a associação podia fazer uma ação coletiva? Pode, mas não terá, certamente, o mesmo efeito que as ações individuais, que formam as famosas jurisprudências, que são tão importantes para o trabalho do advogado e para ajudar as pessoas que precisam do trabalho dele. Ok? E também nosso papel, viabilizar recursos para melhorar as condições de atendimento aos pacientes e familiares, permitir a troca de conhecimento entre os seus participantes e cooperação mútua, através do compartilhamento de informações e o sentimento de pertencimento a um grupo social. Então, quando a pessoa acaba de ter o diagnóstico, ela fala, meu Deus, eu estou sozinho nesse mundo, para onde eu vou agora? Com quem que eu vou contar? Quem vai me ajudar? Né? Essa é a história que a gente ouve. Então, quando vocês encontram uma associação, você encontra também uma família ligada a essa associação e ao mesmo problema. Então, existe essa possibilidade de vocês estarem juntos, trocando informações. Aqui, a maior parte disso, através do Marcelo, do trabalho do Marcelo, voluntário, inclusive, né? Que permite que as pessoas se comuniquem imediatamente e instantaneamente, através dos grupos sociais, através das nossas redes. Né? Isso é muito importante. Para isso, a associação, além de ter lá o seu estatuto, ter uma diretriz de trabalho, ela tem que ter também os valores que norteiam este trabalho. Então, a diretoria, quando funda uma organização, ela tem que saber, né, o que eu penso para poder ajudar essas pessoas, o que me toca. Né? Então, o que essa associação tem que ter? Profissionalismo. Não pode ser um trabalho oba-oba. Né? A gente tem que ter uma coisa sistematizada, organizada, um trabalho profissional, para poder ajudar com efetividade o paciente e a família. Temos que ter ética. Não podemos fazer as coisas de qualquer modo. Temos que seguir uma ética, um plano moral, inclusive. Solidariedade qualificada. Por quê? Solidariedade não pode ser confundida com pieguismo. Então, coitadinho, ele precisa disso, ele precisa daquilo. Todo mundo precisa. E ninguém é coitadinho. Por quê? Porque nós temos direitos. A partir dos nossos direitos, ninguém é coitado. Nós temos direitos e precisamos lutar por eles. Né? Então, a solidariedade, que eu chamo de solidariedade qualificada, é uma solidariedade com critério. Então, primeiro critério para ser atendido na associação é ter ela. Então, a partir daí, não pode qualquer pessoa com outras doenças, eu preciso, minha filha tem AME, eu preciso de um BiPAP para ela, ou de um ventilador de suporte à vida. Mas a procura não atende AME, atende ela. E esta é a nossa causa primeira. Então, o nosso paciente, ele não tem tempo de esperar. Então, quando ele chegar lá na associação e falar, eu preciso de um BiPAP, ele tendo pedido médico, ele vai receber. Mas por quê? Porque lá está escrito que ele tem a ela, esclerose lateral. E o meu foco é este. O meu, que eu chamo, é a da associação. Ok? Então, isto é solidariedade qualificada. Nós nos sensibilizamos pela causa da ela, mas nós temos critérios para trabalhar com as famílias e os pacientes de ela. Respeito ao próximo, não pode faltar. Dignidade humana, respeito à dignidade humana. E primamos pela vida com qualidade. Não basta ter mais tempo de vida. A gente tem que ter qualidade de vida aliado à nossa vida. Ok? Então, o propósito da procura. Todo o trabalho, né, toda a organização, ela tem que ter um propósito. E este propósito tem que estar alinhado com os objetivos estatutários. De novo, não fazemos o que queremos, nem de qualquer modo. Existe uma diretriz para o nosso trabalho. E isso é alinhado com toda a diretoria, de acordo com a legislação.
né? Isso é trabalhado constantemente. Então, no nosso caso, escolhemos o quê? Promover cuidado e acolhimento aos pacientes com ela. Assistência social através do auxílio a pacientes e familiares de ela. Então, o que é realizado, esta parte, né, ela é realizada através do trabalho do Serviço Social da Procura. Capacitação de familiares, cuidadores e profissionais de saúde. É realizado através de várias lives ao longo do ano, do simpósio anual. Nós temos também um material informativo que nós mandamos, tanto virtual como impresso, para quem necessite, né? Informação de qualidade para a sociedade com relação a ela e as demais doenças raras, por meio dos mais diversos meios de comunicação, como publicação de livros, periódicos, internet, redes sociais, flyers, folders, que é isso que a gente falou aqui, né? Então, essas informações ela tem que contribuir para o desenvolvimento da associação e para a realização dos seus objetivos. Então, informação de qualidade não é qualquer informação que o paciente pode receber. Ele tem que receber a informação correta, qualificada e direcionada para o seu melhor tratamento e para o tratamento adequado. Buscamos promover a defesa de bens e direitos sociais referentes à saúde do paciente. Estimular e defender o aperfeiçoamento de legislação que instrumentalize a consecução dos presentes objetivos, que é isso que a gente está falando. O que significa isso? A política pública, que nós vamos falar um pouquinho agora também. Estimular a parceria, diálogo e solidariedade entre os diferentes segmentos sociais, participando junto a outras entidades que visem interesses comuns, que é a união com outras organizações, é a parceria com universidades, como a que temos aqui hoje, e aí promover também o fomento, disseminação e desenvolvimento de estudos, pesquisas científicas correlatas à esclerose lateral amiotrófica. Então, a nossa diretoria e o serviço social hoje participam de fóruns juntamente com outras associações de ELA no Brasil, na América Latina e no mundo. O Jorge falou um pouquinho, né, desse trabalho, que ele, inclusive, participa juntamente com os demais membros da diretoria. Então, hoje, esse fórum, eu vou falar um pouquinho mais dele, porque eu acabo estando em conjunto, né, participamos a Procura da ELA, a Abrela, o Movela, o Instituto do Dr. Emerson Casado, aliás, chama-se Instituto Dr. Emerson Casado. São todas associações voltadas para a esclerose lateral amiotrófica, para o atendimento do paciente e a orientação. Então, além disso, tem algumas outras instituições voltadas para o atendimento de doenças raras, mas o nosso foco está na ELA. Então, cada associação tem o seu próprio objetivo. Não é obrigatório que o Movela pense como a Procura, que a Abrela pense como a Procura e que a Procura pense como as demais. De modo algum. Cada um tem o seu próprio objetivo, o seu próprio sentimento de trabalho. Mas também existem objetivos comuns entre as organizações, o que nos permite as parcerias e os laços para que nós possamos fazer trabalhos em conjunto também. Então, o fórum ele iniciou estimulado por uma sessão solene, que foi realizada em alusão ao Dia Internacional da ELA, né, no dia 26 de junho deste ano. Ela foi estimulada pelo senador Romário, e entre outros que nós temos contatos. E o objetivo era justamente esse que a gente estava falando agora, do fortalecimento de política pública para ela. E nós lutamos não só para o fortalecimento, mas para a criação de novas políticas públicas também, que favoreçam o paciente e a família com esclerose lateral amiotrófica. Então, quais são os nossos pedidos desde lá? Desde sempre, né? Mas que agora a gente vai trabalhar mais arduamente, né, mais próximo desses objetivos. Home care, que a gente estava falando até agora, né? Home care pelo SUS. Por quê? Pelo plano de saúde, a doutora Silvana já contou todas as dificuldades que se enfrenta para conseguir, mas, de alguma maneira, acaba se conseguindo, né? Então, o home care pelo SUS ele já é mais difícil. Então, a ideia é que o governo nos entregue esse trabalho.
E, para isso, a gente precisa pensar junto com o governo. Nós precisamos conversar com o governo para conseguir dizer, olha, é possível, é viável, mas precisa disso, precisa daquilo, né? E ele precisa entrar com o financiamento desse programa. E a gente precisa contar como que isso precisa acontecer. Então, nós estamos conversando com a Câmara de Deputados, com os senadores, vamos tentar conversar com o Ministério da Saúde. Então, a formação desse grupo é importante por isso. É um trabalho de persistência. Não é um trabalho que, da noite para o dia, acontece, de jeito nenhum. É um trabalho de formiguinha. Nós vamos construindo informações, ideias, levando à necessidade. E de que maneira nós vamos construir para que ela seja suprida. Então, pedimos também para que se tenha um protocolo de atendimento nos hospitais. Quando o paciente chega, não ter que levar o oxigênio no rosto, diretamente, e falar assim, não, isso aqui não entra. O BIPAP, né, ele chega lá com o BIPAP e fala, não, isso aqui não pode entrar, porque não é nosso. Não, você não precisa disso, você precisa de oxigênio. Não, mas a senhora não é médica, a senhora não pode me falar o que ele precisa. Né? Então, tendo um protocolo, e já conseguimos conversar com um órgão do governo, em Brasília, tem umas 2 semanas, que eles já... Era exatamente esse local que cuida, agora eu não vou lembrar o nome, da política pública de nota técnica. Então, eles vão elaborar uma notificação para que todos os hospitais recebam essa notificação e entendam que o paciente com ela precisa chegar e receber o atendimento com o BIPAP. Ele precisa receber um BIPAP na hora que ele entra no hospital, e não simplesmente o oxigênio. Então, isso vai ser muito importante, é uma grande conquista. Né? E a gente faz isso em conjunto com outras organizações. Então, aí o mais difícil agora, mas que a gente tem certeza que nós vamos conseguir, né? Obter aparelhos de ventilação de suporte à vida e o assistente de tosse sem a necessidade de judicializar. Porque a judicialização ela é cara, ela é demorada, ela é extremamente trabalhosa. Nós vimos aqui a doutora Silvana contando para a gente como é que funciona. Então, não é uma coisa fácil. Então, nós precisamos disso, que isso aconteça pelo SUS. Né? Já existe portaria que regulamenta a ventilação, mas nem tudo é cumprido. Até o BIPAP, que existe a portaria já sacramentada desde 2013, 2008, e não acontece, tem que judicializar. Então, é um absurdo que isso ainda ocorra. Em Brasília, é judicializada a necessidade do BIPAP quando você faz um pedido. É um dos estados que nós mais emprestamos aparelhos respiratórios. Então, assim, se já está regulamentado, por que ainda a gente tem que judicializar? Então, a gente o nosso pedido é, governo, nos forneça o que é de direito. O nosso paciente não tem tempo de ficar esperando e brigando judicialmente, e não tem dinheiro para isso, principalmente. Alguns têm, lógico que tem. Mas a doença já tem um custo alto demais para que a gente ainda tenha que gastar com judicialização. Advogado precisa sobreviver, precisa também. Mas, assim, quem precisa do SUS, não pode ter esse custo. Então, a gente está nessa tentativa, nesta negociação. Não é tentativa, não. É negociação. Tá? Isso é importante as pessoas entenderem. A gente não negocia sozinho. A família e o paciente precisam se colocar também, precisam ir atrás também. Né? Uma andorinha sozinha não faz verão. E, principalmente, pedimos também agora o fornecimento do rastreador ocular pelo SUS. Quem pode comprar, vai comprar. Mas quem precisar pelo SUS tem que ter. Porque a comunicação também é uma questão de sobrevivência. Eu posso ter o ventilador mecânico ligado em mim, o ventilador de suporte à vida. Mas se eu não tiver como comunicar que aquilo está me incomodando, que eu estou com alguma coisa na garganta, me incomodando, nem vai passar o ar. Então, eu preciso ter como me comunicar. Se eu não consigo falar, se eu não consigo mover um dedo, eu preciso me comunicar com os olhos através do rastreador ocular. Então, é uma questão de sobrevivência e de sobrevida, o rastreador ocular também, assim nós consideramos.
Então, agora, quem somos? Eu esqueci de ir mudando, né, gente? Aí voltou. É que tem que apontar diretamente aqui. Bom, então, quem somos na associação? Né? Eu falei para vocês que tem uma diretoria. Então, o Jorge, que vocês estão vendo aqui, pequeno Jorge, nosso fundador, um dos principais, né? Existiram outros também, mas que estão aqui presentes, o Jorge, principalmente, né? E que, atualmente, ele é presidente do Conselho Administrativo. A Lina Pádua, que está aqui, nossa presidente atual, presidente da associação. O Rogério, né, Salgado, que também está por aí, ele está aqui ajudando a gente no dia a dia. Ele está como nosso vice-presidente. O Rogério, ele também teve a mãe com a ela. Então, são pessoas envolvidas. A Lina, assim como ela também, teve o esposo com ela. De novo. Bom, a Silvânia Almeida, que está aqui também, nossa querida Silvânia, nossa diretora administrativa, já é sempre muito envolvida com o trabalho da associação e orientação de familiares e pacientes. A Cris, a grande responsável pela realização desse evento hoje. Ela, praticamente sozinha, organizou tudo. Só no finalzinho que ela pediu uma ajuda nossa. Ela dá pá virada. A Cris é assim, quando ela fala, você me ajuda? Quando você vai lá para ajudar, dali 1 minuto, ela já fez. Ela é muito rápida, ela faz tudo muito rápido. Então, ela é a grande responsável por este evento estar acontecendo. Ela é a nossa diretora de eventos. E também fez parte da fundação. A nossa diretora técnica, a doutora Alessandra Dorsa, que esteve aqui ontem, deu aula para todos nós. A nossa diretora jurídica é a doutora Andresa, acho que todos conhecem também, o pai dela também teve ela, mas ela não pôde estar aqui presente conosco. O Fábio, né, que atualmente não está mais conosco, ele foi nosso diretor financeiro e um grande responsável pela nossa captação de recursos enquanto ele esteve conosco. Né? Depois eu vou falar um pouquinho de como ele nos ajudou. E, atualmente, a Lina também disponibilizou o filho dela para estar nos ajudando, no lugar do Fábio. Então, o Guilherme, ele também não pôde estar aqui conosco, mas ele está atuando atualmente na associação como nosso diretor. O nosso diretor de patrimônio, que todo mundo conhece, aí o seu Arthur também, está aqui com a gente e colaborem muito conosco também, está vendendo as camisetas de times, faz um trabalho bem bacana junto a times de futebol, divulgando a nossa causa. E aí, como a nossa diretoria trabalha? Ela é toda voluntária. De acordo, né, com a legislação do terceiro setor, no caso, no modelo estatutário que a Procura escolheu para trabalhar, a diretoria é toda voluntária. Ela não ganha para fazer o que faz. Trabalha muito e não ganha dinheiro algum para isto. Por quê? Porque ela coloca o coração para trabalhar. De novo, a gente está falando de solidariedade qualificada. Né? Eles estão o tempo todo ajudando as famílias, ajudando o paciente, de um modo voluntário. Então, nenhum ganha, nenhuma remuneração, mas pode, se quiser, receber reembolso de despesas. Não é o caso, a diretoria da Procura não faz essa opção. Normalmente, eles, muito pelo contrário, doam valores para que o trabalho continue acontecendo. Tá? Então, por exemplo, a participação. A diretoria vai lá para o simpósio internacional de ELA, para que a gente tenha aquela informação de qualidade, né? Vai lá, viaja por vários locais do mundo para poder seguir o simpósio internacional e trazer uma informação qualificada para nós. Eles vão com verbas pessoais, do próprio bolso. Okay? Não sai dinheiro da Procura nem para inscrição, nem para passagem, nem para hospedagem, para nada. A própria diretoria assume
esses valores e arca com a conta, tá? Então, nada disso é desembolsado da associação. Então, assim como a realização do simpósio nosso, né, ele pode acontecer com verba doada da diretoria também. Por quê? Porque hoje em dia não se tem muitos patrocinadores. Então, é o que eu falei lá no começo. A associação ela vive de doação. Entrou doação, tem dinheiro. Não entrou doação, tem dinheiro, mas alguém vai ter que arcar com essa conta, né? Então, a gente gostaria muito que as pessoas doassem, que as empresas doassem, mas nem sempre isso acontece, ou acontece numa quantidade que a gente não consegue ainda suprir todas as necessidades. Quem que nos ajudam? Né? Quem que ajuda a diretoria e o trabalho da associação? Pessoas voluntárias, tais como alguns profissionais, que vocês viram, todos os que falaram aqui, são profissionais voluntários, tá? Nenhum deles recebe para estar na associação ou para ajudar as famílias que necessitam. Então, eles fazem orientações online, muitas vezes, só que eu acho importante a gente entender o quê? Esse profissional ele não pode ser voluntário 24 horas. Então, eles não conseguem fazer atendimentos, mas eles conseguem fazer aquelas orientações pontuais para salvar uma vida naquele momento primeiro, até que ele consiga orientar o próprio profissional que está ali com o paciente. Por exemplo, o profissional não está, eu ainda não tenho ninguém que me ajude, então vamos rastrear esse profissional para ajudar o nosso paciente. Mas, então, o profissional que nos ajuda, que é parceiro nosso, ele vai fazer orientações pontuais, mas ele não vai deixar nenhum paciente na mão. Tá? Temos 37 representantes da Procura em 26 estados do país. E quem são esses representantes? Eles são nossos braços, nossos olhos e o coração da associação nesses locais. Né, que é o caso aqui da Rosângela, da Dani e de outros que estejam aqui também. Ontem nós tivemos aqui a Gisele, inclusive, a Clícia. Então, são pessoas que estão em pontos estratégicos para nos auxiliar no nosso trabalho. Por quê? Porque nós não temos braços para estar em todos os lugares, até porque é um custo muito alto, né? Mas essas pessoas são os nossos braços. E elas vão trabalhar de acordo com o nosso formato também. Elas também respeitam o estatuto da associação e seguem a própria Silvânia, é uma representante nossa, onde ela vive, lá em Goiânia, certo? Alguns doadores, nós temos alguns doadores fixos, aliás, e outros doadores esporádicos. Então, no nosso site, nós temos lá como nos ajudar. Então, quem tiver interesse, quem puder, não é um valor absurdo que você precisa doar. Mas, se você, todo mês, der um pouquinho, isso vai nos ajudar. Porque muitas pessoas doando pouco formarão uma grande quantia. Né? Então, não precisa um só. Eu vou doar milhões para a Procura. Não, não precisa. Tá? O pouquinho que você der é a sua demonstração de gratidão com a associação, com o nosso trabalho, e vai ajudar para que outras pessoas possam continuar sendo auxiliadas também. Então, nós temos também os voluntários que nos auxiliam nos eventos. Vocês estão vendo todos eles aqui hoje, nem todos são profissionais contratados pela associação. Bom, como é que eu estou de tempo? Não, vou continuar enquanto isso. A Procura, ela é uma associação sem fins lucrativos, trabalha com pessoas voluntárias e não recebe verbas governamentais até o momento. Ok? Então, como é que nós sobrevivemos? Com a ajuda e doações de pessoas físicas, jurídicas, campanhas, rifas, jantares, almoços, vendemos as camisetas, como vocês viram aqui. O Fábio, durante esses anos todos, ele confeccionou, mandou fazer os livros dele, que tem 200 páginas, o último agora são 450 páginas que ele escreveu com os olhos, com o rastreador ocular. Esse livro, ele fala da história do Fábio enquanto motociclista. Ele era um coxinha, porque ele tinha uma BMW. Então, ele viajou o mundo e ele conta para as pessoas, né,
onde ele foi, com quem ele viajou, onde ele se hospedou, o que ele comeu, o que ele viu, o que foi bacana, o que não foi. Então, acaba sendo quase que um guia, né, para quem gosta de viajar, para motociclistas, inclusive, é um grande guia. Então, as pessoas compram muito o livro por conta dessa questão. Nesse segundo, ele conta um pouquinho sobre a doença, mas o foco do livro dele é contar sobre os passeios de moto. É um livro muito bonito, tem um monte de fotos que ele tirou por aí no mundo afora, e ele disponibiliza para a gente. Tá? Então, ele doou esses livros todos para que nós pudéssemos vender, e toda a arrecadação do livro vai para o trabalho da Associação Procura da Ela. Okay? Também temos o livro da Maria Lúcia, que ontem vocês viram, ela deu fez uma sessão de autógrafo. Hoje nós vamos repetir, se eu não me engano, né, a sessão de autógrafos durante as oficinas. Então, quem tiver interesse também conhecer o livro da Maria Lúcia, são 2 versões também já. E aí vocês conversem com ela, tem direito a autógrafo e fotos com pose com a Maria Lúcia, certo? Nós participamos do Festival de Interlagos, que é um festival totalmente voltado para a questão das motos. Então, lá também nós conseguimos vender muitas camisetas e livros. Motociata, nós fizemos uma motociata esse ano. Passeio de moto, porque não tem nada a ver com política, tá bom? A gente chamou de moto porque é um passeio, um aglomerado de motociclistas, que nós conseguimos em torno de 300 a 500 pessoas, aliás, 500 pessoas e em torno de 300 motos. Foi uma primeira que nós fizemos. O objetivo foi chamar a atenção para a esclerose lateral amiotrófica. Isso existe e precisa ser olhado. Então, é uma das maneiras que nós fazemos para chamar a atenção. É a nossa política, o nosso modo de construir política. Tá? Chamar a atenção das pessoas para a doença e para o tratamento. Temos a parceria com a Brela também nesses eventos. Por quê? Porque a Brela tem o nosso concorrente, que é o Junão. Ele é harleiro, ele não é coxinha. Tá bom? Ele é apaixonado por Harley, então ele desfilava de Harley e o Fábio de BMW. Então, eles são concorrentes, entre aspas, né? Então, assim, é um modo que a gente encontrou também de estar em parceria com outras ONGs, né? Fazer esse trabalho também voltado para a esclerose lateral amiotrófica, para chamar a atenção das pessoas e divulgar o que é a ela e como se cuidar da ela. Ok? Vou dar uma adiantada, que eu acho que meu horário já está... Então, já passei. Ai... Como é que a Procura aplica a sua arrecadação? Então, vamos lá. Todo o dinheiro arrecadado pela associação vai para aluguel da sala onde nós trabalhamos. Por quê? Inicialmente, o Jorge, a Cris, a Lina, o Marcelo, o seu Arthur, o atendimento era todo pelas redes sociais. Não foi sempre um atendimento presencial. Então, o Jorge tinha um armazém de cadeira de rodas e de outros materiais na casa dele, e ele mandava pelo correio. Né? A Giane e os motoristas da empresa lá saíam correndo para fazer as entregas, para levar no correio. Hoje, né, a gente tem aí a sede física, porque não cabia mais nada no apartamento do Jorge, e a Cris estava ameaçando pedir o divórcio para o Jorge. Ou o ventilador, ou eu. Então, ele precisou resolver esse assunto. E contratou eu, a Priscila, inicialmente, também junto comigo. Né? Hoje nós temos outras meninas, que a Raquel vai mostrar aqui para vocês. E nós iniciamos o trabalho físico na associação. Então, precisa alugar uma sala, porque ninguém cede, simplesmente, para sempre. Né? Então, a gente precisa pagar esta conta. Os correios. Nós investimos no correio, né? Porque é um investimento que a gente faz para que o paciente possa ser beneficiado e receber o que ele precisa, em torno de 6 a 8 mil reais por mês, tá? Que corresponde a 17% do que se arrecada. Temos os funcionários que precisam ser pagos. Oi? Ah, tá, pronto, do que gastamos.
Temos os funcionários, 3 assistentes sociais fixas, tá? E temos as estagiárias, que todo ano nós vamos trazendo estagiárias para serem treinadas, para conhecer também o que é ela e poderem também nos ajudar. E aí nós não pagamos uma bolsa, mas ajudamos com o transporte delas, porque aluno não tem como se transportar se ele minimamente não tiver uma ajuda, né, gente? Tem a manutenção, conserto de aparelhos, tá, que também é a associação que paga, e luz, telefone, contador, papelaria. Gastamos também bastante conta com caixas, com durex, fita, enfim. E temos também uma pessoa atualmente que nos ajuda na embalagem, porque nós, essa semana, por exemplo, nós fizemos 40 a 50 caixas para mandar para o correio. Então, não dá para... O assistente social atende o telefone ou faz caixa. Então, a gente também precisou da ajuda da Gil, né, que é irmã da Giane, por sinal, para nos ajudar nessas questões. Bom, quem que atendemos? Nós atendemos pessoas com esclerose lateral amiotrófica, comprovada por relatório médico, e as suas famílias. Então, o médico tem que dizer, o paciente tem esclerose lateral amiotrófica para a gente poder atender. E porque o custo da doença é alto, a gente sabe disso, os nossos recursos são disponibilizados para quem necessite. Tem ela, necessita, é atendido por nós. Ok? Nosso critério para atendimento é a pessoa ter ela. Então, toda pessoa diagnosticada tem o direito de ser atendido pela associação, independente da sua classe social. Ok? Então, nós também orientamos como as pessoas que têm um poder aquisitivo melhor pode comprar o equipamento, pode alugar o equipamento, mas isso leva um tempo. Então, enquanto as pessoas não têm, não conseguem um aluguel, não conseguem a compra, nós também emprestamos. Ok? Objetivos e projetos para 2024. Desejamos ampliar o atendimento. Obrigada. Desejamos ampliar o atendimento para que mais pessoas com ela e seus familiares estejam conosco. Temos um projeto de capacitação para profissionais de saúde com foco em intensivistas e também essa questão com as universidades que surgiu e, aos poucos, a gente vai construir, né? Um projeto para arrecadação de recursos financeiros junto a empresas e governo, que é uma coisa que a gente também está construindo, e objetivamos efetivar e intensificar o projeto de visita domiciliar aos nossos pacientes. Nós já começamos esse projeto e a ideia é ampliar e efetivar. Então, agora eu falei um pouco da associação e vou pedir para a Raquel, já foi devidamente apresentada, ela vir aqui falar do trabalho em si, do serviço social. Raquel foi contratada agora no começo do ano e está com a gente aí. Ela já tem uma experiência larga de atendimento a pacientes, que trabalhou na ABEM, Associação Brasileira de Esclerose Múltipla. Então, vou ser bem sucinta para também não prolongar, né? Porque a gente está um tempo estourado, né? Então, eu vou falar a atuação do serviço social junto à família, os pacientes e profissionais da saúde, porque conversamos e precisamos muito da ajuda deles. Então, o paciente vem, fazemos o acolhimento, o cadastro e envio de materiais. Eles podem chegar para nós por telefone, né? O WhatsApp, trabalhamos muito com o WhatsApp, um atendimento mais rápido, dinâmico, que é uma das ferramentas que hoje nós utilizamos muito. E esse paciente, como a Érica mesma já mencionou, ele tem que estar cadastrado e com um laudo médico confirmando a doença. Nós só atendemos pacientes com o diagnóstico confirmado, tá bom? E o envio dos materiais, eles podem ser tanto físico, né, os gibis que vocês receberam, né, nas sacolas, e também nós enviamos por WhatsApp, são os materiais, o PCDT, que é o protocolo do Ministério da Justiça, protocolo clínico, são os alerta médico para eles levarem nos hospitais, caso precisem,
né? A gente sempre reforça isso, a importância desse alerta médico. Então, a gente reforça muito para que eles levem tanto o alerta médico como o PCDT, que eu falo que ali tem todas as diretrizes, as informações que os médicos muitas vezes não conhecem e podem ter esse material como um apoio e um norte para poder ajudar essa doença. E também mandamos as informações dos fisioterapeutas, dos nutricionistas, de uma forma bem simples, para que eles possam entender e compreender um pouco mais também. Tá? Então, esses são os nossos materiais. Fazemos encaminhamentos aos recursos, a UBS, Centro de Referências, o SUS, para eles poderem conseguir os medicamentos, os aparelhos. Então, tem todo um protocolo que nós orientamos do laudo, como deve ser feito. Se o paciente tem dificuldade ou o médico não sabe como fazer esse pedido, a gente encaminha também um modelo para eles serem seguidos e ter essas informações. Profissionais e representantes com experiência na ELA. Então, são os profissionais, nós divulgamos no nosso site, o Jorge mesmo falou, né? O nosso site é muito completo, é um site bem informativo, dinâmico, ele tem aulas, então a gente divulga muito isso para os pacientes, porque os familiares, às vezes, têm alguma dúvida de algum procedimento, eles podem ir lá, ler, estudar, ver as aulas várias vezes. Então, isso é importante, porque é mais um meio de informação e orientação e uma capacitação. Nós falamos de capacitações, né? Essa é uma forma também que nós disponibilizamos para os familiares e para os profissionais, né? Também, porque muitas vezes eles têm dificuldades, não sabem como usar, como manusear um ambu ou um aparelho, e ali eles têm vídeos de uma forma fácil para que eles possam olhar e entender. E alguns familiares entram em contato falando: o meu fisioterapeuta não é especialista, ele está com dificuldade. Nós também fazemos esse link, né? Tem o Edu, que a gente brinca que é o nosso querido, né? Todos são importantes, mas o Edu a gente aproveita desse conhecimento que ele tem, esse know-how, e toda hora a gente está tirando dúvidas, esclarecendo, e dependendo da situação onde eles estão, os familiares não estão aqui em São Paulo, eles podem fazer esse vínculo, né? Tirar essa dúvida. O profissional entra em contato, auxilia nessa questão do aparelho, porque a gente sabe que nem todos os profissionais têm o conhecimento de utilização, essa parametrização, né? Então, eles também auxiliam. Orientações dos direitos dos pacientes, procedimentos e rotinas do tratamento. Aí são as legislações, tudo o que requer, falando da doença em si. Tá bom? Avaliação socioeconômica. Alguns pacientes, nós fomos contemplados por um empresário de doação durante um ano de uma cesta básica mensal. Então, como que nós vamos saber se realmente essa família precisa? Através de uma avaliação socioeconômica, né? Nós não queremos expor, nem deixar a família constrangida, mas é uma forma da gente poder até ajudar e auxiliar esses familiares. Tá bom? A visita domiciliar, a Élica falou um pouco, né, que é o nosso projeto, nós estamos dando início esse ano e queremos estender aí, né, quem sabe, para as outras cidades, outros estados, para que possa também receber orientações e esclarecimentos. Empréstimos de equipamentos respiratórios, aspiradores de secreção, rastreador ocular, os guinchos, as camas hospitalares, as cadeiras de rodas e banho e doações de insumos hospitalares. São esses, praticamente, os atendimentos que fazemos semanalmente, né, diariamente, para os pacientes. Então, nós não temos um local para armazenar cama, então a gente verifica qual família está precisando, então ela sai de uma residência e vai para outra, não vem para nós. Então, isso agiliza, facilita, até mesmo com os representantes, a Silvânia, a gente trabalha muito com a Gisele. Algum familiar entra em contato e fala: Raquel, nós não, meu tio, né, o primo, meu irmão, minha mãe, meu pai, eles não estão mais tomando esses medicamentos, eu gostaria de doar para a procura. Então, a gente faz esse vínculo. Qual é a cidade que ele está, para poder
levar para o representante, porque assim também a gente evita um custo de correio, porque já vai direto, esse representante agiliza, eles sabem das dificuldades, quem são os pacientes que precisam, que estão tendo dificuldades de receber um medicamento e podem auxiliar. O atendimento vai mais rápido, né? Então a gente faz esse vínculo também. E eu quis trazer um pouco dos nossos trabalhos, né? O atendimento que é feito entre pacientes, familiares e os profissionais. Então, isso daqui é um dado estatístico, são os dados mensais de atendimentos. Então, nós separamos por pacientes novos, que chegam pela primeira vez na associação, não teve contato nenhum, né? Eles vieram ou pelas redes sociais, ou algum profissional indicou, ou eles chegam também pelo site, pelo telefone. Eles nos acham hoje de qualquer forma, né? Então, separei alguns meses, né? Mês de junho, julho, agosto, setembro. Então, desculpa. Pacientes novos, né? 102. Retorno, 570 por mês, tá, pessoal? Esse é um valor por mês. E correio, a gente trabalha correio e o DHL, né? O que acontece o correio? Nós encaminhamos toda sexta-feira materiais para os pacientes. Então, são os insumos hospitalares, os aparelhos, porque o aparelho nem todos podem ir pelo correio, porque tem um valor de desculpa. Um valor que é feito para o aparelho, né? O seguro, isso, obrigado, Lina. Um seguro para esse aparelho, porque o seguro tem o correio, se extraviar, se tiver algum problema, o correio cobre, porque senão a gente perde esse aparelho. Então, quando passa de R$10.000 o seguro, o correio não pode mais. Então, a gente entra em contato com a DHL, fazemos todo um orçamento, e se o paciente puder, a família, arcar com este custo, ele arca, senão a gente vê de que forma nós podemos ajudar essa família. Tá? Então, no mês de julho, nós tivemos 100 atendimentos novos, 797 retornos e 85 correios, né, pacotes enviados ao Brasil todo. Então, estamos falando nível Brasil. Tá? O mês de agosto foram 82 casos novos, 679 retornos, e o correio e a DHL, 62 postagens. E, no mês de setembro, nós fechamos com 87 casos novos, 830 retorno, e 106 correio e DHL, tá bom? Então, para vocês terem uma noção do nosso crescimento, a procura tem crescido mensalmente, né? Vamos falar um pouco no aparelho, né? Como que funciona essas questões dos aparelhos. Nós temos um total de 206 aparelhos, sendo 49 ventiladores de suporte à vida, 44 assistentes de tosse, 113 BIPAPs. Para o paciente receber esse aparelho, ele tem que estar cadastrado, com laudo médico e com o pedido do aparelho, né? Ele dá entrada no protocolo judicial, mais a petição inicial, que consta todo o processo, todo um relato, para que a importância do aparelho, qual é a doença, e emprestamos esse aparelho até eles conseguirem nas OBS, nos centros de referências, né? Tem a negativa? Sim. Então, a gente indica os advogados para ajudar nessa questão da liminar, dos processos, para que garantam a qualidade de vida para eles através dos aparelhos. E TOBs, né? Também emprestamos o TOB e o notebook. Então, temos 106 TOBs e 22 notebooks. E esses aparelhos, nós estamos falando de empréstimos para o Brasil todo, não é só em São Paulo, né? Então, isso é importante, a abrangência da associação que ela faz de apoio e suporte aos pacientes. Vou falar um pouco dos eventos que têm ocorrendo aqui desse ano, de 2023. Então, no mês de março, nós tivemos o Festival Beneficente de Barcelona, que o nosso Arthur
não sei se o seu Arthur está aqui, né? Ele está vendendo as camisetas. Como ele é mais articulado da questão do futebol, é engajado, então ele nos ajuda muito. E ele fica muito feliz de poder contribuir com a questão financeira, fazer essa parte também de captação, que ele ajuda nesses eventos, traz para nós esse reconhecimento e a divulgação, acaba divulgando a associação. Nós fizemos um workshop beneficente de pilotagem, né, também da ELA, que é o Zanoni Botelho. Ele virou nosso embaixador, ele abraçou a causa, né, ele é um policial, ele é instrutor internacional e competidor reconhecido pelo certificado de Departamento de Polícia do Texas, né? Então, ele forma os policiais e instrutores. E ele fala, né, que ele se identificou muito também com o trabalho, com a dedicação, com a qualidade que nós desenvolvemos para esses pacientes. Congresso Paulista de Neurologia, então, em Santos, nós tivemos em Santos, e a importância que foi falado, né, de a gente levar os materiais, conversar com esses alunos, conversar com esses estudantes, mostrar que existe uma doença, existe uma associação que dá o suporte, porque muitos nem conheciam o trabalho que era feito por nós, de empréstimos de aparelhos, de materiais informativos, de apoio e cuidados que a gente tem esse olhar diferenciado com a família e o paciente. E acabam também indicando, isso é importante, porque acaba sendo uma parceria, né? Traz visibilidade para a causa, visibilidade para a doença, para a associação. Passeio de moto, né, que foi feito... Ai, peraí, que acho que ela nas ruas, mudou, alguma coisa aconteceu que mudou. Gente, desculpa aqui. Peraí. Sessão solene, que foi feita no Senado Federal, em alusão ao Dia Mundial da Conscientização da AELA, que foi no dia 21. Né? Então, tivemos a importância de encontrar pessoas que pudessem ter voz e levar a importância dos aparelhos, a portaria, de divulgar a documentação e levar ao senador Rodrigues Pacheco para garantir melhores condições de vida a esse paciente e ao tratamento para eles. Tá? A comemoração dos 10 anos da associação, que também foi de suma importância. Né? E foi um momento solene, muito emocionado. Foram vários pacientes que foram nos prestigiar, homenagear, falar a importância dessa associação na vida de cada um. A gente poderia ficar aqui falando vários relatos, a importância, porque quando eles nos ligam, eles sentem que nós somos um porto seguro. Né? Eles ligam para validar, muitas vezes, o que o fisioterapeuta está falando. E eles ligam para, é isso mesmo, essa é a conduta clínica, esse é o tratamento correto, eu preciso de materiais para poder ajudar o profissional. Então, isso é importante para a gente, que foi feito nesse dia, para eles também terem todo esse know-how e informação que a gente passou para eles, do tratamento e a atenção que fomos fazendo para eles. A Sandra Mota parabenizou a associação e ela fez parte da fundação, com o Jorge, a Lina, a Cris, a todos os diretores e as pessoas do corpo diretivo que fazem parte, tanto do Conselho Fiscal, administrativo, científico, também estiveram presentes nesse momento. Ela nas ruas, que foi feita em Goiânia também. A gente auxiliou na questão dos materiais, livros, para poder divulgar a associação. Então, foi feito um trabalho muito bonito em Goiás. O pessoal também fez uma camiseta. A Silvânia, tivemos assim presente na divulgação, no envio de materiais. Também participamos do COBREM, que é um congresso brasileiro de investigação na neurologia, também da divulgação dos materiais, a importância da doença para alunos e estudantes. Então, estamos sempre presentes nos congressos para poder divulgar a associação. E a divulgação que temos feito, que está sendo com muito carinho, a elas nas ruas, que até a camiseta que vocês viram é a preta, né? Uma camiseta que foi feita especialmente para divulgar a associação em parceria com os motociclistas. Então, foi feito em Jundiaí, em Francisco Morato. É um evento de comemoração também.
para poder informar, orientar, esclarecer as pessoas leigas, que elas não sabem o que é doença. Então, de qualquer jeito, você fala da doença, do trabalho, e você consegue ter uma visibilidade maior e um atendimento personalizado com esses pacientes, que às vezes o paciente vai até lá, pergunta, conversa, e a gente explica e fala sobre o trabalho que é feito durante a procura. A equipe da procura, esse ano nós estamos com estagiárias novas, então, a Ariana, a Valéria, a Débora, a Gil, que faz parte do auxiliar de estoque, que nos auxilia na parte do correio, dos insumos, na separação dos materiais. É muito importante esse trabalho que é feito. A Élica. E, para encerrar, para dizer que nós não fazemos nada sozinhos, né? Precisamos de uma equipe multiprofissional, quebramos barreiras, superamos desafios. Tudo isso é feito para os pacientes, os familiares e os profissionais da saúde também. Com amor, respeito e muito profissionalismo. Obrigada.